Maravilha, maravilha! Estou de volta aqui com mais um conteúdo, mais um episódio aqui no nosso Pode Ser Cast. Estou aqui com uma pessoa maravilhosa, fiquei impressionado com a história dela. Uma história magnífica, você vai conhecer um pouco mais, porque assim, um pouco mais mesmo, né? Porque a história dela é gigantesca. Muitas questões, né, que ela vivenciou, experimentou, e tem muita coisa para poder compartilhar conosco para que a gente consiga aprender junto com ela. Eu vou deixar ela se apresentar e ela está aqui toda sorridente, a cara da riqueza. Se apresenta aí, Maia, para essa galera. Rapaz, eu. Difícil de falar sobre mim, mas eu vou fazer o meu melhor. Primeiro de tudo, eu sou um ser que sou de luz, sou de energia positiva. Eu sou como se fosse uma vela no escuro. É assim que eu me sinto. E na parte profissional, eu sou uma mentora intuitiva, eu sou palestrante, tenho 5 livros best-sellers na Amazon.com.br. Sou muito chique. Viajei esse mundo todo. Só para resumir uma historinha, é que eu fui sem teto quando eu fui criança e acabei em Nova York, nos maiores teatros da face da Terra. Tive artigos no maior jornal do mundo, que é o New York Times. 4 artigos bombásticos. E esse sucesso todo, vindo da onde eu vim, fez com que eu me inspirasse e ficasse motivada de escrever sobre a minha história. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero que a minha história seja um exemplo para qualquer criança que queira fazer alguma coisa que o papai ou a mamãe ou alguém diga que é impossível. Eu sou a prova viva de que nada é impossível, uma vez que a nossa mente trabalhe a nosso favor e não contra nós. Então, não deixe de ler o livro que nós vamos falar aqui, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, e a mensagem são para os meus seguidores que acreditam que pode fazer alguma coisa além daquilo que foi dito que eles poderiam fazer. Falei pra caramba, né? Que nada, maravilha, você já viu aí, né? Já viu aí a entonação da voz, muito conhecimento, que é aquela questão que a gente sempre fala aqui. Existe uma coisa que é informação, a outra é conhecimento, né? Quando você pega a informação e coloca em prática, passa pelas experiências, isso se transforma em conhecimento. A Maia é basicamente uma grande mentora, porque, né, diante de tantas coisas que ela passou, você acabou de ouvir que ela já morou na rua, né? Já Morei, viveu na rua. Não, não morei na rua. Eu fui sem teto. Sem ter. Ou seja, o meu pai nos abandonou quando eu tinha 9, a mamãe não tinha como. Então nós moramos encostadas em casa de amigos, em casa de pessoas que ela conhecia, de favor, né? Então, é isso que eu considero sem teto. Nós não tínhamos um lugar nosso, né? Por um tempo. Depois, nós nos aprumamos, como diz o nordestino. Nos aprumamos, tomamos como é que se fala? O caminhão de pau de arara. E aí o negócio foi melhorando, melhorando, e acabei na airline, nas viações internacionais. Aí você vê, né? Não tinha um teto, mas ganhou o mundo. Olha que coisa. Não tinha o teto, não tinha o teto, mas ganhou o mundo. Maravilha, maravilha. E tem uma historinha, eu gosto de contar história, que eu gosto de contar, por quê? Porque dá às pessoas que ouvem essa história uma motivação para acreditar em si e no poder que a gente tem, que a nossa mente tem, que a escola não ensina. Eu queria viajar de primeira classe, porque eu estava sempre viajando que nem uma sardinha, né? Tudo apertadinho, porque nos aviões as cadeiras são todas apertadinhas, e eu tinha problema de coluna.
E eu sonhava que eu ia um dia viajar de primeira classe. E eu ficava exercitando, fazendo meus exercícios mentais, que existem exercícios mentais, para a gente aprimorar essa força que nós temos dentro de nós. E até que um dia, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui várias milhas e não precisei pagar pelo meu ticket de voltar para o Brasil. Não precisei pagar. Olha só que história legal. E também cheguei para a aeromoça e pedi se ela tivesse 2 lugares, se eu podia deitar, porque a minha coluna tinha problema e eu não podia ficar sentada muitas horas. Mas quando eu sentei e eu fiquei pensando, imaginando que eu ia um dia fazer a primeira classe, que eu ia sentar na primeira classe, essa aeromoça olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Não posso fazer isso, não posso fazer isso. Eu falei, não, tudo bem, então, você não pode, não tem problema. Eu voltei para o meu lugar, fiquei quietinha. Daqui a pouco, essa aeromoça veio com uma bandeja de champanhe. Eu já achei estranho, porque eu nem bebo, né? Ela veio com uma taça de champanhe e eu falei que eu não bebia. Ela ficou sem graça. Quem que vai recusar uma taça de champanhe, né? Aí ela ofereceu para as pessoas em minha volta, as pessoas beberam e eu continuei lá na minha. Daqui a pouco ela voltou com um caderninho, falou assim para mim, você vai ser atualizada. Como assim? Ela falou, pegue suas coisas e me siga. Aí eu peguei minhas coisas, né? Fui seguir ela. Só que eu estava sentada, sabe aquela parte que tem dos passageiros comerciais e do executivo, e depois tem a primeira classe. No avião tem isso. E ela foi andando comigo, eu fui andando com ela. Até que ela chegou na primeira classe, falou assim, sente aí. Na primeira cadeira da primeira classe, A7. Não me esqueço até hoje. E ela falou assim, senta aí. Aí eu olhei para ela assim, assustada e feliz. Cara, foi a primeira vez que eu senti emoção, que eu queria extravasar, eu queria gritar, eu queria pular, eu queria fazer tudo que eu podia fazer como eu era criança. Sabe quando eu queria e não podia, porque ela fez assim, ó. Aí eu fui pro banheiro, cheguei lá no banheiro, aí voltei, saí do banheiro quietinha, sentei lá. Cara, eu viajei de primeira classe de graça. Não paguei um tostão. Então, como é que eu não vou acreditar que a nossa mente tem um poder fantabuloso? Mistura de fantástico com fabuloso. Cara, nós temos muito poder, gente. Estudem sobre a mente, sobre o poder mental, porque se você não fizer isso, você está perdendo a felicidade de viver. Maravilha, maravilha. Você vê que coisa, né? Inclusive já fica uma dica de um livro do... Esqueci o nome do autor agora, mas o nome do livro é O Poder do Subconsciente. Vai trabalhar Joseph Murphy, alguma coisa assim. Mas eu tenho também o meu, que fala comande sua mente, comande sua vida, que é um dos best-sellers que eu mencionei aqui antes, e que eu dou exercícios para vocês, os exercícios que eu fazia, que ainda faço, alguns, vocês podem fazer também. Se chama Comande Sua Mente, Comande Sua Vida. Vai lá no amazon.com.br. E ó, Pronto. R$ 29,90, besteira. Pronto, aí fica essa dica também para você, né? E assim, de uma brasileira. Porque o Jess, se eu não me engano, ele nem, eu acho que nem tá mais vivo. Se eu não me engano, tá? Mas é um livro muito bom também. Agora sim, você pode comprar também. Compra os dois. Compra os dois. Tá cheio de grana, você precisa de grana. Compra os dois. Porque é um trabalho que você vai. É um livro que você não vai ler uma vez só. Você vai estar sempre consultando. Porque você precisa exercer, né? É aquela questão que eu falei um pouco à frente. Você transformar a informação em conhecimento. Você vai ler o livro e vai aplicar na sua vida. Então a Maia já tem um livro que vai explicar para você direitinho como é que você faz, para você atrair aquilo que realmente faz muito sentido. E aí atrair como eu consegui fazer nesse exemplo que eu acabei de dar.
Exatamente. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para Maia, que é aquele famoso divisor de águas, né? Maia, qual foi o momento assim que você considera que foi o divisor ou os divisores de vida, assim, que trouxe para você, poxa, aqui foi um divisor de águas para mim? Ah, teve vários, mas o principal foi quando eu estava com mais ou menos 40 e pouco, 50 por aí, eu estou com 75 agora. Esqueci de falar a minha idade, e eu gosto de falar porque as pessoas não acreditam e o meu ego inflama. Então eu digo, eu tinha um relacionamento, todos os meus relacionamentos românticos foram frustrados. Talvez pela minha relação com meu pai, eu precisava trabalhar nisso. Esse foi o divisor de água. E eu joguei tudo para cima uma noite e disse para mim mesma: eu vou mudar essa situação, custe o que custar. E, digamos assim, no abrasileirado, botei a mão nas cadeiras, gente, rodei a baiana. E daquele dia em diante, eu comecei a desenvolver uma curiosidade tremenda sobre o autoconhecimento, o meu conhecimento sobre mim. O que esse mundo que vive aqui dentro precisava saber para ser feliz. Porque eu acho que isso aí que é a lição de vida. A gente não nasce para saber sofrer. A gente nasce para saber viver feliz. Então, eu disse, não, meus relacionamentos estão sempre frustrados. E eu sou uma boa pessoa, eu mereço ser feliz. Então, alguma coisa tem aí. Então, eu vou procurar saber de mim, em vez de procurar saber dos outros, ficar vendo novela, ficar vendo a notícia das celebridades cheias de grana, e eu, dura, chateada, sabe? Aí eu falei, não vou perder mais tempo com a vida dos outros e vou começar a dedicar tempo para mim. Quantas vezes eu me parei, até hoje eu paro, para meditar, para saber mais sobre mim. Eu me questiono. Eu não me deixo assim à vontade, à la volonté. Não. Eu me questiono, eu converso comigo o tempo inteiro. Todos nós conversamos com nós mesmos o tempo inteiro. A gente está pensando e está falando e tem um diálogo na nossa mente. Então, esse diálogo é prioritário para mim. Prestar atenção. O que eu estou falando? O que eu estou pensando? O que isso faz eu sentir? Sabe? Porque é aí que está o segredo do negócio. De aprender a viver feliz. O que te faz? O que me faz feliz? Né? Então, a minha sugestão, e por isso que eu resolvi contar a minha história, porque eu falei, pô, eu vou contar essa experiência toda de tantos anos na minha vida, de ter virado a barca, né, a meu favor, e vou morrer com isso no meu caixão. Eu vou dividir. Eu vou dividir. Eu vou deixar um legado, eu vou escrever e vou inspirar as pessoas a fazer o mesmo. Porque é muito bom ser feliz, né? Ah, não. Chega de drama. Temos drama em tudo quanto é lugar. Gente, aqui dentro não pode ser drama, não. Tem que ser felicidade, alegria. Carnaval o tempo inteiro. Prefiro ter o carnaval aqui dentro do que lá fora. Porque o carnaval hoje em dia não tá mal, não. Não é pra qualquer um, não, bem. Né? Com certeza. Poxa. Você vê que interessante, né? O que ela está falando é o que eu estou sempre dizendo aqui também. Comunicação interna é uma das prioridades. Primeiro, você passar a entender quem é você. Como é que está essa confusão aí? Né? Esse fuzuê dentro de você. Porque às vezes você fala assim, não, esse negócio de conversar comigo mesmo, não faço isso não, que eu não sou maluco. Será? Ah, não. Todo mundo fala consigo mesmo. Na hora de dormir, você. Ah, será que. Sabe? Na hora de acordar, como é que vai ser meu dia? Tudo isso é um diálogo. Você está falando, sim. E é melhor você tomar consciência de que esse diálogo é o mais importante de todos. Não é o que você fala para fora, é o que você fala para dentro que vai fazer você uma pessoa bem-sucedida ou não.
Exatamente. E você ter consciência disso é fundamental para o seu crescimento, independente da área, seja a área pessoal, a área profissional, a área financeira, a área emocional, a área inteligência emocional, por exemplo, né? Então você começa a crescer a partir do momento que você toma consciência. Muitas vezes você acredita que não conversa com você mesmo, porque geralmente as conversas são feitas lá no seu inconsciente, principalmente quando você está dormindo. Então tem que tomar muita consciência do que realmente está acontecendo, de fatos que de repente você fala assim, por que isso está acontecendo? Eu não entendi, né? Eu posso falar um mito aqui que você acabou de mencionar e me fez cosquinha? Sim. Me fez cosquinha. Ó, tem um mito que falam que existe inteligência emocional, que ele mencionou. E todo mundo acredita. Eu não. Por que eu não acredito nisso? Porque a nossa inteligência é totalmente mental. É ali que a gente cria as emoções. As emoções não vêm do nada. Vem de alguma coisa que a gente pensa para poder, então, na interpretação de que nós pensamos, acontece a emoção, acontece o sentimento, tá? E quando alguém, eu não me lembro o nome, eu sei que tem um autor que foi o best-seller Inteligência Emocional. Esse é o nome do livro. E eu li o livro na época que saiu e eu achei tão maçante, tão científico os termos. E eu sou da seguinte filosofia: emoção não se explica, emoção se sente, né? Você vai explicar a emoção? Você vai explicar a alguém o que é amor? Se a pessoa nunca sentiu amor, como é que a pessoa vai explicar o que é amor? Só você sentindo também. Aí existe aquela conexão e todo mundo se entende, porque sentiu a mesma coisa. E outro exemplo de por que eu acho um mito dizer inteligência emocional. Você vai numa recepção, por exemplo, e vê uma pessoa pela primeira vez na sua vida, você nunca viu aquela pessoa, e você se apaixona por aquela pessoa. Alguma coisa naquela pessoa, nossa, não é inteligente isso. É totalmente vibração, é totalmente frequência. Vocês se conectam, as pessoas se conectam. Não tem muita inteligência nisso. Tem também o oposto, né? Você apresenta para alguém, você não vai com a cara daquela pessoa. E muitas vezes você está certo, porque a intuição, a vibração daquela pessoa não casou. Tem aquela expressão, o meu santo não foi com dela, ou dele. Não tem? Sim. Então, é inteligente isso? Não, não tem. Por que você não gosta? Não sei. Tem explicação. Então, a inteligência explica. A emoção, não. A emoção sente. Aí, eu acho que eu penso fora da caixa. Sim. Porque a maioria pensa que inteligência emocional. Eu entendo até por que o autor falou isso. E eu entendo por que as pessoas aceitam isso. Mas eu gosto de pensar, questionar minha mente. Eu não gosto de pensar igual a todo mundo. É por isso que talvez as pessoas que me seguem lá no YouTube me agradecem. Eles falam que pérolas de sabedoria. Porque eu me considero sábia, assim. Nessa idade que eu tô, com tudo o que aconteceu na minha vida, e rodei a baiana e consegui, eu me considero sábia. E gosto de trocar ideias. Você pode até discordar de mim, não tem problema. Não precisa concordar, entendeu? Mas a gente precisa conversar, a gente precisa pensar. Não pode ser assim, eu vi aqui, eu li ali, então se todo mundo está falando assim é porque também eu vou falar. Faça não. Exercita a tua mente, bota a tua mente para ser elástica, para você ser diferente. É melhor do que ser igual a todo mundo, na maioria das vezes. Maravilha, excelente comentário. O autor é o Daniel Goleman. Ah, tá. PhD, né? Tá bom. O que seja, É eu um acho cientista. que o PhD, os cientistas, são ótimos, cheios de intelectualidade. Mas eu acho também
Dá licença aqui que eu tô falando pra caramba, não tô nem respirando. Agora, eu concordo com a Maia, pegando aqui o gancho, né? Porque a inteligência emocional é como se fosse o que ele traz, na minha visão, é ele trazendo a clareza do que é. Para você entender. Inclusive, tem aquele filme, um desenho, na verdade, né? Que esqueci o nome agora, que tem os bonequinhos mostrando ali cada emoção. Mentes, esqueci o nome agora, eu vou lembrar, mas conclua. Não, eu tô entendendo que você. Como eu disse, eu entendo a razão que os cientistas chamam inteligência emocional. Eu entendo. Eu entendo a razão pela qual eles falam isso. Mas, como a inteligência é energia, desculpa, ao contrário, como a emoção é pura energia, não é explicável em palavras. Como eu dei o exemplo, se você ama alguém e você explica, analisa, mas o que você sente mesmo, se a pessoa não sentir amor por você também, ela não vai te entender. Né? Então, é uma coisa energética. E, além disso, quando você explica sobre emoção, você explica mentalmente, você não explica inteligentemente, às vezes. Porque não tem. A emoção não é uma coisa assim, quando eu dei o exemplo, né? É muito louca a emoção. Porque, às vezes, você ama uma pessoa que nem te ama. E você não consegue deixar de amar aquela pessoa. É muito louco, cara. Vai explicar como? Caramba, você não tá vendo que a pessoa, mulheres abusadas, por exemplo, elas amam os homens, brigam lá, fazer, acaba uma relação, ela entra em outra abusiva. E não consegue sair disso. Vai explicar isso inteligentemente, a emoção dela. Não tem. Inteligentemente explicando, ela não se ama. Pronto. Mas aquele sentimento, quem não tem, não vai. Eu não entendo isso. Eu não entendo como é que a pessoa pode ficar numa relação de abuso. Inteligentemente, eu não entendo. Realmente faz sentido, né? Mas ele tem outras coisas por trás que eu não consigo explicar. Talvez aí um profissional da área que já tem experiência em atendimento e tal, consiga até explicar, tentar explicar, mas eu não consigo. Mas pegando o gancho também, o que é que as pessoas mais se conectam com seus conteúdos? Ah, meu querido, muita gente se conecta com o sofrimento que eu tinha, que eu Sim, passei, os perrengues que eu passei. os perrengues conectam. Muito perrengue. Ah, ela passou aquele perrengue, eu também passei. No livro Show de Vida, eu menciono muito, eu sou uma pessoa nua emocionalmente. Eu não tenho problema de falar, literalmente um livro aberto. O Show de Vida. E muita gente se conecta comigo por isso, né? Poxa, ela passou por isso, rapaz, eu também passo. Deixa eu ver como é que ela fez para sair disso, né? Então, a verdade que eu simbolizo, eu sou muito genuína, eu falo muito o que eu sinto. E eu trabalhei para chegar até aqui. Não foi assim, do dia para a noite, que eu sou essa boca aberta, espontânea do jeito que eu sou. Eu trabalhei para isso, que eu era toda envergonhada. Quase não falava. Quando eu era pequena, eu não fazia pergunta na sala de aula de jeito nem maneira. Eu tinha medo que as pessoas fossem achar que eu era burra, que o que eu perguntasse era uma pergunta estúpida. E quando eu cresci, eu comecei a ver que não existe pergunta idiota. Se você está fazendo uma pergunta que talvez você acha que é burrice, pode ajudar outras pessoas que estão pensando a mesma coisa. Verdade. Então você se torna uma líder, em vez de se tornar um rebanho que vai junto com as Marias, entendeu? Então hoje em dia eu abro o bocão, eu pergunto tudo. Estou fazendo um curso, sou a primeira a perguntar. Alguém, se tem um voluntário aí, a minha mão já está lá em cima. Porque eu só tenho a aprender quando eu experimento alguma coisa. Pode ser até que eu tenha vergonha e tenha medo de que alguém vai me julgar. Porém, eu vou com a coragem. Para isso que eu tenho coragem. Para isso que a gente tem coragem. Para suplantar o medo. Não é não? Sim. Então vamos usar tudo, meu bem. Tudo que a gente tem. Aproveitar a vida, né?
Porque é uma oportunidade que você não levantou a mão, você perdeu uma oportunidade. De repente, é aquela oportunidade que você estava buscando, sonhando já há 10, 15, 20, 30 anos. E aí você não levantou a mão porque o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, que não sei o quê. Medo de julgamento. Medo de julgamento. Eu hoje em dia tô uma véia descarada, sem vergonha. Tô nem aí se estão me achando ou deixando de achar. Eu me acho. Eu também sou assim. Pode falar o que quiser de mim. Tô nem aí. Eu vou Poxa, te jogar. é bom chegar aqui, viu? É bom chegar nessa fase Sim. de que você não tá nem aí para o que os outros vão pensar. É uma liberdade de ação, de movimento, de vida. É outra coisa. Chegue lá, saiba sobre o seu poder, saiba o que você quer, saiba a sua proposta. A sua vida pode ser uma inspiração para muita gente. Seus filhos, suas famílias, com quem você trabalha. Você nunca sabe quem está te observando. Isso é uma grande verdade. Inclusive, assim, o que você tem para você, Maia falou no início, né? Para você doar, para você colocar na frente de outras pessoas, para você ensinar outras pessoas. Inclusive, olha que coisa interessante, né? A melhor forma de você aprender é ensinando. Então, essa conexão de você aprender ensinando não é por um acaso. Porque você poder ficar retendo, eu li 300 livros, ok, você reteu ali 1%, no máximo, se você for um gênio, 5%. E aqui, se você for contribuir com o outro, monta lá um grupo, né? Um grupo de leitura. Vamos montar um grupo de leitura, de repente, em uma instituição de caridade que está precisando, você monta lá e você vai aprender muito mais. Vai chegar lá no nível de 25%, 30%. Olha que coisa interessante. Maia, me fala um pouco sobre autoconhecimento. Você já explanou basicamente aqui, mas eu queria que você desse uma, uma explicação diante do que você, né, já vem experimentando. É um assunto bem badalado, né? Não o suficiente. Sim. Porque eu acho que o autoconhecimento é o conhecimento mais importante da nossa vida. Sabe, se você não se conhece, como é que você vai aprender a dar, a receber, a ser feliz, a aprender? Porque muita gente se preocupa com o lado de fora e esquece do lado de dentro. E esse mundo, esse mundão que nós temos aqui dentro, é um mundo que nos vai levar adiante. É um mundo pela qual você nasceu para ser, nascer para fazer a diferença, nascer para ser feliz, nascer para ter uma família, o que quer que seja importante para você, você só vai conseguir realmente fazer dessa missão de vida, uma missão de vida que você se orgulhe, é se autoconhecendo. Então, autoconhecimento, para mim, é a coisa mais importante, o conhecimento mais importante da nossa vida. É por isso que eu me interessei. Maravilha. E assim, vou pegar aqui para ela falar um pouco também sobre isso, que tem a ver com o assunto. Ela passou alguns anos junto com uma grande figura, que eu vou deixar ela falar. E assim, quando ela falou comigo, eu falei, poxa, que coisa incrível, né? E assim, a história por trás não é somente a questão de ela estar participando junto com essa pessoa, mas é a história que tem por trás. Que é aquela questão que eu vejo como. Era como se fosse assim, a mesma coisa que aconteceu contigo no avião, Deus fez contigo para chegar até lá. Conta aí. Com certeza, com certeza. Ele está falando do maior guru do autodesenvolvimento do mundo, gente, sem exagero, tá? O nome dele é Tony Robbins. Cara enorme, gigante. E ele é gigante porque ele teve um tumor, um câncer no cérebro, ele começou a crescer. E não parava mais de crescer. Por isso é que ele é grande, né? Mas ele tem o tamanho dele físico é o mesmo tamanho do coração. Né? E eu fui
levada a estudar com ele, fui num dos seminários dele. Por 3 dias ele fazia o seminário perto lá de casa e eu fui assistir. Eu fiquei chocada com a vibração, assim, mais de 3.000 pessoas sentadas numa cadeira muito menos confortável do que essa aqui que a gente está sentado, por 4 dias, sem reclamar. Uma coisa assim, se um dia ele vier a Salvador, não perca. Ele veio a São Paulo já 2 vezes. Inclusive, eu fui a diretora, a coordenadora dos voluntários aqui no Brasil. E o cara é um gênio em termos de emoção humana. Ele faz com que as pessoas... Eu sou a prova viva de uma transformação por causa do seminário dele. E no final de 3 dias, 4 dias, aliás, ele vende, né, a universidade dele, que é o Mastery University. $10.000. Isso há muitos anos atrás, tá? E agora deve ser bem mais. Cara, eu fiquei revoltada. Falei, como é que ele cobra $300? Porque eu morava lá, tá, gente? Nessa época. Então, $300 por 4 dias, uma cadeira assim, reclamando. Eu era mimimi também. Saí assim, dei uma pirueta. Quem faz dança sabe que a gente faz aquele rolé. Saí toda reclamando. Parecia uma velha descarada. Aí, quando eu cheguei no portão, alguma coisa me bateu, porque a gente tem esse diálogo, né? Falei, você tá maluca? Você está zangada com quem? Com ele, que você está achando porque ele está vendendo, ou com você que não tem o dinheiro para pagar? Eu me questiono. Aí eu parei no meu... Freiei, falei, cara, eu tô zangada comigo porque eu não tenho dinheiro. Dei outra pirueta, voltei. Chegou lá, o pessoal estava vendendo, né, uma promoção de que quem comprasse somente a matrícula, que era $250 naquela noite, seguraria o preço mais barato. Aí eu falei, eu vou assinar essa zorra e eu vou ver o que dá. Porque o que eu tinha aprendido era que a nossa mente sempre vai manifestar aquilo que nós acreditamos de coração. E eu queria exercitar, eu queria praticar. Falei, como é que eu vou acreditar nisso se eu não passei por isso? Aí eu falei, eu vou assinar essa zorra, eu vou conseguir manifestar essa grana. Eu tinha $15.000 de despesa no meu cartão de crédito. Meu débito, $15.000. Assinei o documento, tremia, mas assinei. Aí saí de lá, uma parte do nosso cérebro, uma parte é emocional, a outra parte é lógica, gente. A analítica lutando com o emocional. Eu saí de lá, a minha mente fala, eu assinei, eu vou fazer, eu vou conseguir. Aí a outra, você é maluca? Você é doida? Você é idiota? Você tá com $15.000? Aí eu entrei na minha casa e eu pensei assim, ou agora eu mudo a minha vida financeira, ou eu vou viver reclamando que eu não tenho dinheiro, que eu não posso, que eu não sou capaz. Eu falei, não, eu vou entrar nessa e eu vou provar a mim mesma que eu posso. E, cara, eu acordei no dia seguinte e eu fiquei pensando, a minha mãe não pode, não tem dinheiro. Todos os meus amigos eram pobres. Todo mundo duro, que nem eu. Se você está num grupo de amigos, todo mundo pobre, desconfie de você mesmo, porque o negócio não tá bom pra você não. Entendeu? Procure ser amiga ou amigo de pessoas que tenham mais poder aquisitivo que você, que sejam inteligentes, que sejam bem-sucedidos na vida. Porque diz o ditado que quando você tem 5 amigos que podem dar apoio a você, que pode ser um exemplo para você, você será o número 6. Mas se você também ficar com os amiguinhos
pobrezinhos, que nem eu era, também você vai ser o número 6. Entendeu? Essa é a filosofia, não tem muita coisa para pensar aí, não. Então, continuando, aí eu acordei, pensei, bom, quem tem dinheiro? O banco. O banco tem dinheiro. Você é maluco? O banco, você deve 15 mil dólares. Eu falei, mas o banco é que tem dinheiro. Onde está a solução? Onde tem dinheiro. Bom, levei umas 5 horas no telefone tentando falar com o meu gerente do bancário, porque lá nos Estados Unidos, para você falar com alguém, aqui também tá ficando assim. Ficando não, já tá. Você tenta falar com um gerente e você não consegue. Ou você fala com a máquina de recado, deixa recado, ou com a secretária, ou o que seja. Bom, eu consegui falar com o meu gerente naquela tarde. Eu acordei, era 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, consegui falar e convenci o gerente. Como é que eu convenci esse gerente? De ter o dinheiro da matrícula, 2.500 reais, dólares. Eu convenci ele dizendo, bom, eu devo a vocês 15 mil dólares, correto? E eu quero pagar esses 15 mil. Porém, eu nunca tive na minha vida educação financeira. E pela primeira vez na minha vida, eu estou tendo a oportunidade de aprender com o maior guru de autodesenvolvimento, e a universidade dele, uma das matérias que ele dá é sabedoria financeira. E eu quero fazer isso para poder lhe pagar, porque senão eu não vou conseguir, não. Eu vou viver analfabeta financeiramente para o resto da vida. Como é que eu vou pagar vocês? O gerente disse, bom, o que eu posso fazer por você é lhe dar um crédito de 3 mil dólares, tudo bem? Eu consegui, eu fico toda arrepiada, eu consegui naquela hora ter mais do que a matrícula da universidade. Paguei e comecei a pular, eu corria da sala para a cozinha, da cozinha mas eu estava tão feliz, porque era mais uma comprovação de que a nossa mente é muito mais forte do que está tudo ao nosso redor. Eu mudei a minha categoria de não poder para poder. Aquilo era só o começo. Aquilo foi o primeiro passo para me autoconvencer de que era possível mudar as coisas do lado de fora da vida. E depois o negócio ficou melhor e melhor e melhor. Não consegui o dinheiro todo, tá? No primeiro ano, porque não se mata 15 mil dólares ou vai pagar 10 mil dólares, assim. Porém, eu fui criativa de novo. No ano seguinte, eu falei, eu quero continuar ficando naquele lugar onde tem aquelas pessoas com aquela motivação. Você lembra dos amigos? Eu quero ficar com eles. Eu quero ter aquela energia de vencedores, de batalhadores. Me candidatei para ser voluntária. Porque para ser voluntária do Tony Robbins, não é assim, eu posso trabalhar de graça para você. Não, você é selecionado. Eles te testam, mandam um teste para você. Você tem que fazer uma prova. Passei na prova. Aí, quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar para aquela empresa, eu me senti a dona do pedaço. Eu estava fazendo voluntário para cá, eu estava fazendo voluntária eu estava sendo voluntária de tudo quanto era função que eu soubesse que eles estavam precisando, eu estava lá. Pronto, eu faço. Bom, acabou que eu consegui saber quem era o chefe do grupo que eu fui parte depois. Tinha no último dia o tal do evento que eu dei aquela rodopiada toda, e eu comecei a voluntariar para aquilo, para a universidade, que era o que eu tinha focado, que eu queria fazer. E eu vi 2 meninas dizendo, compro para ele ou não compro? Vamos comprar, mas se ele não gostar, não sei o quê. Falei, escutei que elas queriam comprar o ticket de 10 mil dólares para elas e para o marido. As duas, 40 mil dólares. Eu não ia deixar passar, mas nem querendo. Cheguei para elas, falei, estou escutando o que vocês estão falando, gente. Como é que vocês podem ainda hesitar?
em dar um presente. O melhor presente que vocês podem dar para eles é eles ter o autoconhecimento, se enriquecer mentalmente. Elas falam, vamos comprar. E eu não sabia fazer a inscrição. Quem que estava passando naquele momento? O diretor, que uma vez passou por mim e a minha intuição me disse, conheça esse cara, que esse cara é chefão. E assim foi feito. Ele vinha na minha direção, cheguei para ele, conversei com ele, pedi a ele para me ajudar. Ele viu que eu era voluntária, me ajudou a fazer as inscrições. Ele viu que $40 mil não são 4 mil. Ficou de olho em mim como voluntária. 2 dias depois, ele sentou comigo e me convidou para fazer parte da mentoria do time de mentores do Tony Robbins. Foi assim que eu consegui o trabalho. Porque eu achava que se eu pensasse positivo, se eu fizesse as perguntas certas, outra coisa, pergunte sempre. Porque é assim que a gente aprende. Então eu perguntei, como é que eu posso ir e não ter, se eu não tenho dinheiro? Vou me voluntariar, né? E anos depois, uns 2 anos depois, aliás, 1 ano depois, eu, com esses mesmos patrões, eu estava com 2 patrões, 2 chefes, lá no Tony Robbins, sentados para fazer o jantar, em grupo, o time sempre sempre se juntava, né, para jantar, e eu saí com a bomba da pergunta. Por que vocês não dão para nós, os mentores, uma bolsa de estudo para fazer a universidade, para fazer a Mastery University do Tony Robbins? Porque dessa forma nós íamos poder ajudar muito mais as pessoas, porque nós vamos ter a nossa experiência como mentores da universidade. Então, só ia ser mais sucesso. Final das contas, houve um silêncio na mesa, e eu não sabia se era silêncio de reprovação ou de aprovação, porém eu não estou nem aí, porque no final das contas, nós conseguimos, aliás, eu consegui, com que todo mundo, todo o time de mentores tivesse pela primeira vez bolsa de estudo para a Universidade do Mastery University. Então eu me sinto... Por que eu não vou me sentir? Me diga se não é para eu me sentir. Eu me acho mesmo. Não é? Ah, por favor, além de mim, eu consegui para todo mundo, cara. Aí vocês percebem, né? Mais uma vez aqui, ó. Ela viu a oportunidade, poderia ficar calada, poderia ficar ali acanhada, né? Não, mas eu sou só um passarinhozinho aqui e tal. Não, foi lá, viu a oportunidade, né? Eu acredito que foi Deus que trouxe para ela. Fala, abra a boca e fala. Inclusive hoje eu estava lendo Jeremias 1, capítulo 5, não, capítulo 1, versículo 5, que Deus faz exatamente isso com Jeremias. Abra a boca e fala, porque eu vou colocar as palavras em você. Mas eu tenho uma coisa para falar, mito sobre isso. As pessoas religiosas, elas colocam muito poder em Deus. Tudo bem, coloca o poder em Deus. Porém, Deus nos criou para nós aprendermos a lidar com a vida de uma forma fenomenal já. Ele já fez o trabalho dele. Ele já deu vida a gente. Aí a gente fica aqui embaixo. Ah, porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo. Deus que se... Esse é um dos crenças limitantes. Uma delas é, se Deus quiser, pelo amor da santa, Deus sempre vai querer. Sempre. Não tem essa se Deus quiser, tira o se. Deus quer. Deus colocou a gente aqui para a gente fazer o nosso dever, tá? Então, se Deus fez isso, Deus fez... Não, você fez porque Deus te deu esse poder. É por isso que muita gente não faz. Vai para a igreja rezar e não vai fazer o que tem que fazer em casa. Não vai ler um livro. Não vai praticar o que leu. Isso não é dever de Deus, isso é seu dever. Eu estou dando uma bronca, não, né? Não. É basicamente isso, certo? O que a Maia acabou de falar. Deus já te deu. Agora você tem que começar a usar. Você tem que começar a praticar. Porque a fé, junto com o não fazer, não vai resolver nada. Entende? Então você exerce sua fé como
fazendo, certo? Aí eu vou pegar mais um gancho aqui e perguntar para a Maia o seguinte: o que é que ela acredita que a pessoa que está estagnada, procrastinando, deve fazer para conseguir alcançar os resultados que ela tem? Bom, uma das coisas que eu faço e que vocês também podem fazer é prestar atenção numa prática que se chama hipnose. Nós temos a nossa consciência e temos a subconsciência. E na subconsciência, por incrível que pareça, que é a menos conhecida, que ninguém quase fala, é a maior de todas. É na consciência que nós temos aqui, que é aquela consciência, não, mas eu trabalho que nem um cão e não consigo o sucesso financeiro que eu mereço. Mas como é que pode que algumas pessoas que são burras, que não fazem muita coisa, que são corruptos, estão lá ganhando dinheiro e eu não ganho? Qual o meu problema? Bom, na subconsciência existe um conhecimento armazenado desde criança. Nós temos traumas emocionais desde criança. E esses traumas emocionais nos bloqueiam. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não bota para fora aquilo que nós queremos na hora. Digamos, você escreveu um poema para sua mamãe e a mamãe está fritando o ovo, está fazendo feijão, está fazendo arroz, e você quer que a mamãe, porque criança não tem senso, né? Então, tá puxando a saia para a mamãe ver. E a mamãe diz, peraí, que eu estou ocupada, depois eu vejo. E aquilo, para aquela criança, foi uma rejeição. Ela não faz senso de que aquilo não é uma rejeição. Então, aquilo fica engasgado na garganta, engasgado no coração e vira, assim, um bloqueio emocional. Não é inteligente. Né? Então, aí, quando você cresce, aquele trauma emocional, que para você, como adulta, é coisinha besteira. Mas não, tá lá. Porque você não botou para fora. Porque quando você está com sede, você bebe água. Quando você está com fome, você come. Mas quando você tem um trauma emocional, quando você é criança, e você não bota para fora, vira trauma. Fica lá dentro. Você se torna um vulcão. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aquela rejeição faz com que você se sinta diminuído. E aí você vai crescendo se sentindo diminuído. E aquilo vai crescendo. Se alguém falar com você com o mesmo tom que a sua mãe falou, estou ocupada agora, depois a gente fala, aquilo vai acordar, despertar aquela ferida emocional que você tem, que você ainda não tratou. Tá lá, não tá cicatrizada, porque você não tratou. Então, quando a gente tem doenças e tudo mais, a gente vai para o hospital, a gente compra remédio, mas quando a gente tem dor emocional, meu bem, ninguém vai para o hospital, ninguém vai procurar nada. Todo mundo acha que é besteira, sabe? Sente e, depois, ou então vai beber, ou então vai fumar uma maconha, ou então vai fazer isso, vai fazer aquilo, para se distrair, para não lidar com aquela emoção. E muitos de nós brasileiros ainda tem, deixa para lá. Você não lida com o problema. Você não encontra uma solução. Você tem que dar a você o valor dos seus sentimentos. Você não precisa brigar com alguém fisicamente para colocar aquela emoção para fora. Você tem o dever de colocar aquela emoção para fora. Porque você está sentindo aquele sentimento por uma razão. E a razão é importante para você. Você não pode ignorar. É como se você tivesse, sabe, estando doente, com câncer, e não estão tomando remédio. Então você vai morrer. E a mesma coisa é a emoção. Nós temos 4 níveis de cura. Nós temos a emoção, nós temos a espiritualidade, nós temos o físico e nós temos o mental. Nós temos que tratar esses 4 níveis, senão a gente fica a desejar. Alguma coisa vai ficar fora do balanço. Entendeu? Essa questão é bem importante, né, você entender. Porque quando você fica carregando essas mochilas, né? Inclusive estou com a mochila aqui. Vamos supor que essas tranqueiras é uma mochila. Aí você, fulano de tal falou aquilo comigo, mas deixa pra lá, como a Maia falou. Aí fulano de tal também falou, e você está carregando. Daqui a pouco você fica confortável carregando aquela mochila pesada. Você não faz nem não tem nem a coragem de pegar assim, deixa eu tirar esse lixo daqui da mochila, né? Geralmente, às vezes eu chego em casa, Maia, com a mochila,
E eu tiro um monte de lixo. Porque às vezes eu tô na rua, tá comendo alguma coisa, eu vou botando aqui dentro. Acumula. Vai acumulando, né? E aí quando eu chego em casa, garrafa de água mineral, jogar fora. Isso aqui, esse foi o biscoito que eu comi, jogar fora. Mas se você não fizer isso, você vai ficar carregando a mochila pesada. Aí daqui a pouco você fala, poxa, por que tá doendo aqui? Por que tá doendo ali? O médico disse que o colesterol tá mais alto, meu coração tá batendo mais rápido, minha cabeça tá doendo todo dia. Por quê? Peso que não era para você estar carregando e você está carregando agora. Né? Por isso que você tem que questionar, sempre questionar o que está sendo bom para mim, o que não preciso pensar, o que eu não preciso me estressar. É muito importante, a coisa mais importante, autoconhecimento, por quê? Porque a gente tem que aprender a nos amar. Nós temos que aprender o amor próprio. É ele que vai nos dar confiança para ter sucesso na vida. Se a gente não nos amar, a gente vai achar que o que a gente pensa é meleca. Não é importante. Tudo que a gente pensa é importante. A partir do momento que a gente pratica aquilo com carinho, com amor, com paixão, vira outra coisa. Entendeu? É muito importante. Ele estava falando que nós precisamos ter uma missão espiritual. Depois do material, do físico, da emoção, da mental, não tem como você não ir para o espiritual. O mundo espiritual é vasto, é enorme. Nós não somos só carne e osso. Não tem como você dizer que somos só carne e osso. É aquele lance da energia, da emoção, né? Que o corpo é uma mala que carrega esse mundão que nós chamamos de autoconhecimento. Esse corpício aqui é só uma maleta, né? Haja conhecimento. Temos muito o que fazer, temos muito o que trabalhar nesse corpício. Exatamente. E assim, eu fiquei impressionado quando a Mai entrou em contato comigo com a quantidade de conhecimento que ela tem, com a experiência, né? E quando você olha ela falando, eu fico aqui só observando e aprendo também. Esse autoconhecimento nos tira daquele lugar obscuro, né, aquele lugar que a gente chama de sombras, e traz a gente para a luz. Né? Basicamente, a espiritualidade é isso. Haja luz naquele lugar que não tem luz. Porque em muitos momentos, Maia, a gente vive na escuridão, né? Ah, nossa. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Por que estou vivendo isso? Aí fica se abraçando, aí fica aquela coisa, né? Fica vitimizando. Vitimizando, exato. O pior cego é aquele que não quer ver. Se você não vê que você precisa, que você merece ter riqueza na sua vida, você vai virar não, né? Vai ser pobre desde que nasceu. Eu falava assim para minha mãe me achava meio maluca, ela ainda acha meio maluca. Eu falava assim, eu quero ser milionária. Aí ela achava isso um absurdo. Como assim? Porque nós éramos tão pobres, né? Como é que eu sonho em ser milionária? Gente, sonhar não custa nada. Não custa. Eu vou sonhar pobre? Dá o meu trabalho de sonhar rico, né? Meu trabalho de pensar em ser rico. Por que não? Por que você acha que você não é capaz? Você acha, isso é achismo. Vai procurar fazer, vai procurar ter conhecimento, vai procurar aprender das pessoas que fazem, das pessoas que fazem acontecer. Tem um monte de gente que era pobre e virou milionário. A internet está cheia. Sabe, com a internet a gente consegue várias coisas que a gente não conhecia quando eu era jovem. Agora então piorou, que eu quero ser milionário, Pô, 75 anos. Pois é. Vou ser milionário. Que coisa, né? Rapaz, você vê o que é crença limitante, né? Uhum. Dá o mesmo trabalho você pensar em ser pobre, dá o mesmo trabalho pensar em ser rico. Exato. Inclusive, Maia, quando eu fiquei doente, eu falei pra minha mãe assim, olha, traga aquele livro, eu no hospital lá, doente e tal. Aí minha mãe, eu falei, mãe, traz um livro lá pra eu ler, porque não tédio ficar aqui nesse hospital. Aí ela, qual livro você quer? Eu falei, O Segredo da Mente Milionária. Aí ela falou assim, não, você não pode forçar sua mente.
Eu tava forçando minha mente lá dentro do hospital, vendo o povo morrendo, não sei o que. Isso era forçar minha mente. Eu queria algo. Ela não levou o livro. Oh. Não Ei, levou. olha aí, ó, vou pegar esse gancho aí. Os nossos pais, gente, eles fazem o que eles sabem fazer, o que eles aprenderam dos nossos avós. E é por isso que muitos de nós achamos que assim é que Deus quer. Porque se nosso avô era, se a nossa avó, se a mãe era, então Deus quer assim. Mentira. Faça por onde levantar a moral da sua família. Você é um exemplo, você pode ser um exemplo se você quiser. Eu estou sendo um exemplo para minha mãe. Ela me achava maluca, hoje em dia ela me respeita. Numa boa. Ela não faz mais barulho quando eu estou estudando, porque ela vê que eu estou estudando de verdade, porque eu estou tendo resultado, porque ela já se emocionou quando meus livros começaram a ser best-seller, nunca esperou que a filha dela fosse ser escritora, entendeu? Ou fosse viajar o mundo. Nós nascemos com missões a serem cumpridas. Ninguém veio aqui à toa. Se você quiser ser à toa, tudo bem também. Você veio com esse karma, não tem problema. Mas para pessoas que querem ser bem-sucedidas, como eu, como ele, todos nós, que gostamos de dividir os nossos resultados com pessoas como você, que está aqui com a gente agora, você merece se amar. E se dar o que você merece, você tem o dever de te dar. Deus vai te ajudar, não vai fazer por você. Tá? É tipo assim, essa é a lição. Se a gente está vivo, a gente está aqui com uma proposta. Deus já fez a proposta, agora é com a gente. Bora ali mandar esse barco para frente. Eu falava para minha mãe, eu nasci pobre, mas não tem que morrer pobre. Para quê? Se eu já conheci ser pobre, então agora eu quero se conhecer ser rica também. Não é não? Não é uma sentença, né? Não, não precisa ser. Não é uma E eu não sentença. tenho nada contra a pobreza. Eu Sim. sou amiga de tudo quanto é nível de pessoas. Sim. Tá? Não tem problema. Mas até as cuidadoras lá em casa, as faxineiras, tudo eu Sim. fico conversando com elas, porque eu não faço diferença. Sim. Porque eu sei que elas não têm como aprender o que eu aprendi. Então, por que não dividir? Eu divido com elas e divido com os livros. Maravilha. Maravilha. Que episódio maravilhoso. É interessante, a gente está de frente com pessoas inteligentes. E assim, eu fico maravilhado com isso. E até assim, um pouco emocionado. Porque conhecer pessoas, Maia, como você, é algo grandioso. Não é algo do acaso, Isso é né? verdade. E assim, o Pode Ser Cast está trazendo muita gente interessante, muita gente assim que tem cada experiência de vida, né? A Maia já compartilhou aqui um pouco da história dela. Teve uma outra pessoa que chegou aqui, Alisson, eu fui abusada, eu morei num prostíbulo, minha mãe, ela era uma prostituta, morei dentro do prostíbulo que ela, né, trabalhava, fui abusada dentro desse prostíbulo e hoje é uma pessoa que atende outras pessoas, tem a família dela e é uma excelente empresária e ajuda de outras pessoas. Então, esse exemplo é um exemplo ótimo para a gente não entrar na vitimização. Sim. E ir junto com o problema. Porque em todos os problemas existe solução. Então, a solução é sair do buraco. E todos nós temos força para isso. Força mental, força emocional, força física e espiritual. Então, cabe a nós estudar. Como essa pessoa que ele acabou de falar. Como eu. Como ele mesmo. Né? Então, não entre numas de que, se Deus quiser eu vou fazer isso. Não. Eu quero, eu mereço, eu tenho poder, eu nasci com ele, eu vou praticar ele e eu vou vencer. Entendeu? Esse é o vocabulário que a mente tem que estar focada em fazer. É possível para mim, é possível para ele, é possível para você também. Maravilha. Falar um pouco sobre hábitos. Maia, qual foi o hábito que
para você foi assim crucial para essa virada de chave, essa transformação gigantesca na sua vida? Eu tenho o hábito de me auto-hipnotizar, de falar com o meu subconsciente além do meu consciente. Como é que eu faço isso? De manhã, na hora de acordar, eu nunca acordo. Ah, que saco, vou ter que mais um dia de vida. Nunquinha. Nunquinha. Eu acordo cheia de energia, eu sei que é mais um dia e eu mentalizo aquilo que eu quero naquele dia ou que eu quero que aconteça rapidinho, né? E um dos meus sonhos agora, hoje em dia, nesses dias, eu acordo pensando em milhões de visualizações no YouTube, de milhões de inscritos, porque eu tenho um projeto de pérolas de sabedoria no meu canal para dividir com a moçada. E eu quero que você. Eu sempre pensei em milhões. Aquele lance de não pensar pequenininho. Sim. Sempre pensei, sempre fui atrevida. Então, eu tenho esse hábito de a mim mesma me dar esse presente. Porque quando eu foco naquilo que eu sei que pode acontecer, eu fico feliz já de cara. Porque aquilo está sabe, aquela energia, aquela vibração já está tomando conta do meu corpo. E quando eu levanto, eu já levanto, já parecendo que eu vou dirigir um avião. Entendeu? Muita gente pergunta, de onde que vem essa energia com 75 anos? Vem daqui. Vem daqui. Porque essas histórias que eu divido são histórias verdadeiras, então eu sei que é possível. Como é que eu não vou ser feliz sabendo que eu tenho esse poder todo dentro de mim? Impossível não ser feliz. Como vocês religiosos dizem, Deus quer. Então eu vou usar. Vou ser uma ponte para que vocês entendam que não existe pobrezinho, coitadinho, tem que viver assim, tem que viver assim, porque a mamãe e a vovó são assim. Não. Seja um exemplo para toda a tua vizinhança, para toda pessoa que você cruzar. Nós brasileiros não temos o hábito de elogiar. Lá nos Estados Unidos, vixe, todo mundo, os pais elogiam as crianças desde bebezinho. É por isso que as crianças americanas têm mais aquela coisa assim da personalidade. Eles já na escola, no ginásio, eles já são palestrantes. Que é uma das matérias que eles têm de saber falar. Gente, saber falar é muito importante. Muito importante. E saber falar com categoria, sabe? Acreditando naquilo que você fala. E uma das coisas é a educação que os pais dão aos filhos. Eles valorizam os filhos muito. Elogiam o tempo inteiro. Aqui não. Aqui na nossa cultura, os nossos pais, pelo menos os meus, quase que eu não era elogiada, gente. Eu pedia, pelo amor de Deus, que me elogiasse, que visse alguma coisa que eu tinha feito, que eu podia dizer, eu fiz nada. A filosofia da maioria dos brasileiros pobres é: quem que você pensa que você é? Quer dizer, isso era o que eu ouvia. Sim. Quem que você pensa que você é? Acha que você é o quê? O que que você sabe? E eu ouvia isso o tempo inteiro. E eu achava isso mesmo, eu achava que eu não era nada. Então, quando eu viajei, que eu comecei a ser elogiada, eu não acreditava. Ainda tem essa. Aqui no Brasil, a gente elogia e acha que está puxando o saco. Sim. Você ainda está achada de puxar o saco. É isso mesmo. Ai, gente do céu. É isso mesmo. Eu continuo elogiando, porque eu acho fantástico você elogiar. E não puxo o saco, tô nem aí para isso. E eu acho que eu fiz aquela pessoa se sentir melhor depois do meu elogio. Porque é um elogio genuíno. Eu não estou falando de elogiar para puxar o saco. Estou falando de elogiar de verdade. Quem merece. Quem merece ser elogiado deveria ser elogiado. Até quem não merece. Às vezes eu estou num supermercado, uma vez. Eu estava no supermercado numa fila e a pessoa lá na caixa, eu ouvi ela dizer: porque ninguém está nem aí para mim, porque eu falo não sei o quê. E a gente andando com a fila. E eu estou escutando ela falar e ninguém estava nem aí. A pessoa pagava e ia embora. Pagava e ia embora. Os colegas botando as coisas na saca, nem aí. Ela estava falando com o vento. Menos comigo. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: o que está acontecendo?
Por que ninguém te ouve? Eu quero te ouvir. O que houve? Ela olhou para mim assim, como se eu fosse um ET, um extraterrestre, né? Ninguém faz isso no Brasil. Ela falou, não é nada, não. É porque o pessoal aí, eu estou fazendo meu trabalho aqui e ficou reclamando. Eu falei assim, então, foca em você. Procure um outro trabalho, procure sorrir, procure... Porque eu estou te dando valor agora. Eu estou te ouvindo. Nem todo mundo vai deixar de te ouvir. Você é uma excelente pessoa aqui que está trabalhando. Eu estou ouvindo você. Ela abriu um sorriso assim, como dissesse, poxa, alguém me ouviu. Uma coisa besta que eu fiz assim, de graça. E eu tenho certeza que eu mudei o dia daquela mulher. Tenho certeza absoluta. Porque o sorriso dela não era mais aquela coisa, alguém tinha ouvido ela. E não custa nada a gente elogiar. Não me custou nada. E eu elogio sempre. Maravilha. A Maia falando sobre isso aqui, e aí pegar esse gancho para falar sobre uma ação que eu tenho, né? Que é a chamada ação do abraço. É uma ação bem simples, só que as pessoas se encantam, né? E eu tenho essa prática também, Maia, de às vezes eu vejo uma pessoa lá, borrachuda, tal, aí chego lá, dou um sorrisão, que é natural, né? Já chega assim, tudo bom, tá, como é seu nome? E a pessoa já olha assim, acha até estranho, né? Você falando aí que nos Estados Unidos lá isso é comum, aqui não é. Então, se você chega aqui em algum lugar sorrindo, ou você é doido, ou tá querendo aprontar alguma. Ainda mais mulher, né? Os homens que sorriem, tá querendo essa coroa, tá querendo se amigar muito, chegar muito perto. Tá querendo alguma coisa. É por isso que eu digo, eu tô tão sem vergonha agora na universidade, que eu dou risada, porque eu até acho graça, porque é uma coisa tão natural minha agora, que eu não tô nem aí se ele tá pensando, deixando de pensar. Para mim, tanto faz, homem, mulher, criança, velho. Eu quero fazer a diferença. Por isso que eu me apresentei aqui hoje. Eu sou luz na escuridão. Eu assumo isso. Eu não sou Lígia. Eu sou um ser humano. Eu sou energia que veio aqui para brilhar. Certo? Ó, pega esse gancho aí, viu? Porque se você está aí, tá vivo, tá viva, você é luz. Aonde é que você está iluminando? Aonde é que você está? Você está gastando a sua energia aonde? Exatamente. Pega esse gancho aí. Ou você investe a tua energia fazendo bem, ou você gasta a tua energia pensando coisa que não tem que pensar. Pois é. Aí descarrega a bateria e acabou. Acabou. Já era. Maia, vamos seguir em frente aqui. Muita coisa, né? Muita coisa, muita informação. Fala, né? Mas é bom assim conversar com pessoas que têm conteúdo, né? E que gostam de passar o conteúdo. É diferente daquelas pessoas que ficam na enrolação, ou então fica ali guardando, não, isso aqui eu sou da minha mentoria, né? Tem que pagar, tal. Gente, tava conversando com uma moça que ela falou assim, Adson, você já percebeu o cemitério? E eu já vi vários vídeos falando sobre isso, né? O cemitério tá cheio de gente rica, mas que levou, né, o conhecimento pro caixão. Agora não adianta mais nada, porque morreu. Né? Então, quantas ideias não foram compartilhadas? Que a pessoa, não, vou esperar mais 5 anos, vou esperar mais 1 ano, não vou compartilhar com ninguém. Morreu. E levou a ideia. De repente, a ideia para revolucionária aí, para ajudar outras pessoas com o tratamento do câncer, por exemplo. Não, vou guardar 7 chaves. E agora morreu, né? Como dizia aquele humorista. Maia, qual é a sua dica para as pessoas? Porque tem muita gente, eu lembro muito bem quando eu comecei a ler sobre livros, né, que o povo chama de livros de autoajuda, muita crítica. Quando eu comecei a caminhar com coach, muita crítica. Até hoje, isso não usa mais esse nome coach não, porque o povo é meio assim e tal. Eu uso. Porque foi através do coach minha vida foi transformada. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais consciente depois do processo de coach, ferramentas, livros, filmes e outras coisas. O que é que você diria para essas pessoas que acham que é balela o autoconhecimento?
Muita gente acha que é balela o autoconhecimento porque existe a moda. Por exemplo, você está mencionando que as pessoas não gostam nem de pensar em falar em coach. Por quê? Porque muita gente que não sabia necas de catibiriba, essa é a verdade, pessoas de 19, 18 anos que nem começam, nem tiraram as fraldas ainda para viver, querer ser coach. Não é por aí. É uma profissão nova aqui no Brasil? É. Porém, quando é moda, a gente tem esse problema dos brasileiros acharem que já que é moda, então eles vão pagar um curso de altas granas, tá? Porque antigamente fazer curso de coaching aqui era muito dinheiro. E as pessoas começaram a fazer curso e nem só de curso vive o homem. É que nem médico. Você vai fazer a universidade, você sai da universidade, você vai conseguir um emprego bem pago? Não vai. Quem vai é o médico que tem experiência. O que saiu da faculdade tem que fazer estágio. E os coaches aqui do Brasil, todo mundo era coach. E não tinha experiência de vida. Como é que eles iam conseguir dar o que os clientes estavam pagando para receber, que era experiência, se eles não tinham? Aí ficou uma coisa assim, sabe, menosprezado esse nome coach. Ah, todo mundo quer ser coach. E eu não estou criticando quem critica esse título, porque não sabem que o grande coach, eu me chamo de mentora, porque o mentor tem experiência, o coach não. O coach dá mais a técnica das perguntas, que também é válido. Muito bom. Porém, se você são os dois, você consegue ser muito mais produtivo para o seu cliente do que só o coach. Porque existem perguntas muito boas, porém nem só de perguntas o cliente está querendo do seu coach ou do seu líder ou do seu mentor. Então, a minha intuição me ajuda a ajudar o meu cliente com perguntas também e com a espiritualidade. Porque eu não conheço nenhum médico que só pensa no analítico. Se ele só pensar no analítico, ele não é tão bom quanto o médico que tem a intuição. Existem médicos de antigamente que sabiam tudo por tudo, por tudo, por tudo. Ele era um médico da família. Ele sabia tudo. Hoje em dia tem médico para isso, tem médico para aquilo, tem médico para aquilo outro, tem médico pra... É tudo cortadinho, fracionado. Por quê? Porque esses médicos que são fracionados são mais jovens, não têm tanta experiência geral como os de antigamente. E eu considero a mentoria isso. Mais experiência junto com o coach, casamento bom. Resultado maior, melhor, né? Então, o que você perguntou mesmo? Na verdade, qual seria a sua opinião para pessoas, né, que pensam dessa forma? Que não é só no contexto... Que é balela. É balela. É isso. É essa promoção exagerada de ser coach e muitos coaches que chegam no canal do YouTube ou no Instagram e começam a falar besteira. Porque acham que sabem, se acham, né? E as pessoas sabem, muita gente madura sabe muito mais do que muita gente que está na internet. Sim, com certeza. Aí fala, não, é balela. E tá certo. Tem gente que é balela mesmo. Mas cabe a você ter o raciocínio de ver, de selecionar. Se você entra numa loja para comprar uma joia, você não vai comprar qualquer uma. Você vai pesquisar, você vai pegar, você vai perguntar. A mesma coisa com coach e a mesma coisa com mentor. Não vá para um médico que acabou de sair da faculdade, porque não tem experiência. Você vai para um médico que tem experiência. É a mesma coisa com coach. Então, não é balela, não. Senão, não existiria. Maravilha, maravilha. Então, pega essas dicas aí, né? Porque realmente não é balela, viu? Mas, se você quiser falar alguma coisa comigo, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Porque eu venho estudando sobre isso
desde 2016, foi 10 anos agora. E realmente, o que a Maia acabou de falar é o que a maioria das pessoas percebem, né? O coach, para ele se formar em coach, ele precisa. Não é uma final de semana que ele vai lá, sai com certificado, agora ele é coach. Não é isso. Era o que estava sendo vendido no Brasil, né? Então, você vai ter que, depois da formação, passar ali pelos pro bonos, atender pessoas, aplicar na sua vida, né? Como a Maia acabou de falar aqui, auto-hipnose, auto-coach, você tem que aplicar na sua vida, trazer isso para a sua família, que é as pessoas que estão ao seu redor. Então, hoje eu me considero um coach profissional, um coach com autoridade. Por quê? O que eu aprendi, eu fui implantando na minha vida e refletiu na vida da minha família. Então, a minha família hoje, inclusive, eu estava olhando, eu fui o coach da minha esposa, em 2018. Aí hoje eu estava olhando o vídeo da minha esposa falando sobre o processo que ela passou junto comigo. Inclusive, não é indicado o coach fazer coach com familiares, mas foi a oportunidade que eu encontrei para pegar meu certificado. Eu falei com minha esposa na época: olha, eu agora não sou mais seu marido, eu sou seu coach, você me é coach. Certo? Combinado? Ela, combinado, e seguiu certinho. Porque ela, né, aquele perfil analítico e tal, ela seguiu certinho e hoje ela tem colhido os frutos desse processo. Então, antes de você falar da profissão, procure entender o que é realmente a profissão. Porque eu sempre digo, Maia, existe bons advogados, péssimos advogados. Existe bons médicos e péssimos médicos. Qualquer profissão vai ter os bons e os ruins, né? Então não bota todo mundo no mesmo saco, na mesma prateleira. Maia, o que é que você faz quando você está num momento de desafio, um momento de estresse, pipocando, com vontade de bater em gente? O que é que você faz, Maia? Rapaz, quando nós temos uma emoção muito forte, essa é outro mito, que existem emoções negativas. Negativa é a pessoa que sente uma emoção e vai matar a outra. Aí é negativo. Mas eu estando com raiva de alguém, eu tenho que pensar o seguinte, já que eu estudei sobre emoções, e ser inteligente em relação àquela emoção, usar a minha mente para interpretar por que eu estou tão chateada com aquilo. Alguma coisa me moveu, então eu tenho que aprender com isso. Além disso, eu faço perguntas para a pessoa por que ela fez isso. Porque assim eu aprendo e eu ensino a pessoa o que ela está fazendo em relação a mim. Às vezes a pessoa falou uma coisa... vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, eu achava que eu era a coisa mais feia da face da Terra. Eu me achava feia. Por quê? Porque na escola eu fui bullying de que os meus dentes eram dentes de cavalo, que eu tinha os dentes grandes. E eu não queria rir de jeito nenhum. Eu via assim. Bom, quando eu cresci, não tratei, não fiz o tratamento emocional que eu deveria. Quando me falava que eu era feia, Virgem Maria, eu só faltava querer matar a pessoa. Como assim? Eu ficava, era uma ofensa. E a Maria, vamos usar a Maria como exemplo imaginário, sempre foi elogiada, que era bonitinha, que ela era linda, que ela não sei o quê. E a Maria sabia que ela era linda. Então, se alguém falasse para ela que ela era feia, ela dava risada, porque ela sabia que era mentira. Então, a diferença dela comigo é que quando a gente não trata dos nossos traumas emocionais, a gente sente como se aquilo fosse ferir novamente. Está aberta a ferida. Então, o que eu faço quando eu tenho raiva? Ainda sinto raiva de alguém, tá? Eu estou sendo desrespeitada. Essa é a minha praia. Esse é o meu trauma. Eu fui muito desrespeitada quando eu era criança. Então, se alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa, ou me olha de uma certa forma, eu já agora, com a maturidade emocional que eu tenho, não é inteligência, é maturidade, eu chego para a pessoa, eu estou reparando que você está me olhando de uma certa forma, e aí, o que você está pensando sobre mim? Com um sorriso no rosto. Eu não tenho mais raiva da pessoa.
Porque eu não sei o que a pessoa está pensando. Eu não sou adivinha. Eu não posso interpretar o que uma pessoa fala ou faz, porque eu tive a experiência que eu tive antes. Porque é assim, né? A gente às vezes tem raiva da pessoa por causa da nossa experiência. Não é o que a pessoa está falando. A pessoa, nesse exemplo que eu estou usando, de feiura, a pessoa pode dizer para mim, Maia, eu acho você linda, mas eu estava brincando com você, só estava brincando. E aí, você fica com cara de tacho. Por quê? Porque você interpretou baseada na sua experiência de infância, baseada no seu trauma. E é por isso que o trauma emocional precisa ser tratado inteligentemente. Exatamente isso. E aí, já caminhando aqui, vamos falar um pouco sobre crenças que têm uma ligação muito forte com essa questão. Adoro falar Sobre crenças. As famosas crenças limitantes. A maior de todas, a mais popular, é dinheiro não traz felicidade. Você já ouviu falar? Todo mundo já ouviu. É o mundo inteiro, viu? No mundo inteiro tem essa crença. Então, sei quem foi que inventou. Não sei por que é tão popular. Porém, eu discordo. Por quê? Porque se a gente tem uma coisa que não nos traz felicidade, para que a gente vai querer aquilo com a gente? Se o dinheiro não traz felicidade, então não quero. Vou rejeitar. E eu vivi rejeitando dinheiro a vida inteira. Não sei vocês, mas tem muita gente, muitas mulheres inclusive, que vão para o shopping gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Por quê? Elas não gostam de dinheiro. Elas não precisam de dinheiro, ou que seja lá a razão que for. Essas mulheres sabotam a riqueza financeira delas. E eu era assim. A maioria das mulheres são assim. A gente tem 300 pares de sapato, várias bolsas, joalheria, não para de comprar. E eu me sabotava com isso. Então, essa crença é a crença mais popular e a que é um mito. Mude essa crença, porque essa crença é de várias gerações que emprestaram para a gente e a gente acreditou. Mas cabe a nós, na fase adulta, de aprender, de pensar naquilo que a gente acha, naquilo que a gente crê. Essa crença não foi minha, foi emprestada, então eu vou mudar. Eu vou fazer a minha crença. Qual é a minha crença? Dinheiro traz felicidade, sim. Para mim, traz. Porque eu posso comprar remédio, porque eu posso vir aqui, porque eu posso pagar o táxi, porque eu posso comprar batom. E não vou ter problema, não vou para bancarrota. Dinheiro, para mim, amo dinheiro. Seja meu amigo, meu bem, venha a mim, tá? Quero ele como aliado. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa chata, uma pessoa miserável, uma pessoa snob. Não quer dizer isso. O dinheiro não tem nada a ver com isso. A pessoa é que faz aquilo ou aquilo. A pessoa é que faz, não é o dinheiro. Portanto, deixa o dinheiro em paz. O dinheiro, nós temos a força, nós temos o poder de criar dinheiro. O dinheiro não nos cria. Tá? Bota isso na sua cachola, na sua cabecinha, e seja a pessoa poderosa que você é, e faça com que o dinheiro seja seu amigo, porque você só tem a ganhar. Por isso que eu escrevi o livro Enriqueça, Destravando Suas Emoções, que é um dos livros, o primeiro livro que eu escrevi aqui no Brasil, e que foi best-seller. Enriqueça, Destravando Suas Emoções. Eu vou aproveitar para colocar todos os links dos livros, né, que estão na Amazon disponível para você comprar. E assim, você falou de uma forma tão simples, né, sobre essa crença do dinheiro, e tem outras crenças sobre o dinheiro, que é assim, dinheiro não nasce árvore, e aí a criança vai crescendo ali com essa crença. Dinheiro é sempre o vilão. É sempre o vilão. Nunca o dinheiro é legal. Nos pobres. Isso. Na pobreza, né? Na comunidade pobre. Sim. Né? Que eu não tô nem aí para dinheiro? Sim. Cara, não faça isso não. Dinheiro, coitado do dinheiro. Porque é uma coisa que a Maia falou também, que é bem interessante. Um exemplo, você vai na padaria, e aí você coça o bolso de um lado, coça o bolso do outro, nada. Aí vai, olha lá no aplicativo, R$0. Você fica feliz ou triste?
Se você ficar feliz com essa dureza, você tem que ser estudado. Tem o pessoal de Harvard lá, tem que estudar você. Porque você. Meu Deus, aí você chega em casa, aí os filhos estão lá, tudo. Meu pai trouxe pão. Você tem Não, problema, você tem problema. não trouxe não, porque eu tô sem dinheiro. E você ficar feliz com uma coisa dessa, tem que ser estudado, não? Dinheiro não traz felicidade, é a crença limitante mais popular da face da Terra. E cresça sobre isso, amadureça sobre isso. Você merece ser uma pessoa rica, tá bom? Não tem nada errado de ser rica. É rico. Nada errado. Maravilha. E aí, já entrando nessa parte, né, trazendo a questão de dinheiro, mas o que significa a riqueza para você? Nossa, riqueza maravilhosa. Faz a cara da riqueza aí, a cara da riqueza. Oi, oi. Faça a cara da riqueza aí. Paz, tranquilidade. Eu posso ir aonde eu quiser, tenho liberdade. Gente, é tudo isso incluído. Riqueza não é só dinheiro, não. O dinheiro tá dentro. Mas eu sou rica de saúde. Olha, 75 anos, ainda samba no pé. Não me tire do salão, porque eu vou sambar. Certo? Vou dançar forró. Eu pego os meninos, me enrola que nem ioiô. Eu gosto. Tá? Vou morrer dançando. Isso é riqueza. A riqueza de acordar de manhã sabendo que eu tenho uma coisa para fazer, que eu vou ajudar a humanidade. Nossa! Eu ganhei na loteria. Tem gente que ganha na loteria e gasta o dinheiro no dia seguinte porque não sabe o que vai fazer com ele. Eu sei o que eu faço com o meu dinheiro. Eu sei exatamente isso e como ganhei e como você também pode ganhar. Essa é a minha alegria. Essa é a minha riqueza. Eu tenho para dar. Ninguém pode dar o que não tem. É por isso que gente miserável vai ficar com gente miserável. Eles se atraem, né? Eu quero pessoas otimistas, pessoas que brilhem, que queiram brilhar, se você ainda não se sente brilho. Eu estou aqui para te ajudar, ele está aqui para te ajudar. Ajuda não falta. Então não vem de dizer que na minha vida é diferente. Não é diferente nada. Nós passamos pelos perrengues e agora o quê? Estamos aqui, demos a volta por cima e podemos falar com categoria, com experiência de vida. Então você não está sozinho, você não está sozinha. Não se sinta vítima. Porque se você gasta para ir no futebol, ou se você gasta para comprar cerveja, caramba! Não gaste assim com coisas frívolas que não vão te dar riqueza de verdade. Não acorde mais sem saber se você vai poder pagar o aluguel ou não. Não é necessário viver assim. Não é preciso viver assim. Riqueza é tudo isso. É essa poder de pensamento positivo, sabe? Ninguém te derruba. Nem você mesmo. Isso é riqueza. E é aquela questão, né? Quando se fala em riqueza, principalmente aqui no Brasil, a pessoa pensa lá o quê? Dinheiro. O dinheiro é a consequência da riqueza que você tem dentro de você. Porque Maia acabou de falar, tem muita gente que ganha na loteria milhões. Inclusive teve até um baiano, alguns anos atrás, que ganhou, e eu vi a entrevista dele falando que ele morava na rua, ali do lado do antigo, que agora é o Wish, né? Que é o antigo hotel da Bahia, morava ali do lado. Aí ganhou na loteria. Foi o que ele fez? Foi pro hotel. Garoto de programa, alugava jatinho, alugava. Daqui a pouco, quando ele foi ver, cadê o dinheiro? Porque ele não era rico aqui. Porque quando a pessoa é rica aqui, independente do ambiente que ela está, ela vai transformar, né? Que é aquela questão, muitos empresários vai investir, vai né? investir, vai fazer crescer a sua riqueza financeira. Isso. Existem várias riquezas. Isso que ele está falando. Exatamente. Aí eu já vi vários empresários falando que quebrou. Olha, eu quebrei devendo 14 mil reais. Eu vi um empresário hoje falando. E agora fatura milhões todo mês, né? Porque a riqueza está aqui. Ele perdeu aquele dinheiro, aquelas coisas físicas, mas agora o que ele carregava, a riqueza maior é o que ele carregava.
não era o que ele tinha no banco, entende? Então a riqueza não é você, um exemplo, a gente está falando aqui sobre autoconhecimento. Se você enriquece o seu conhecimento, se você começa a se comportar de uma forma diferente, se você começa a escolher coisas diferentes, pessoas diferentes, ambientes diferentes, tudo isso pode acontecer com você. Foi exatamente o que eu fiz, né? Desde criança. Porque, o que é que eu ouvia, Maia? Esse menino é meio doido. Esse menino é fora da curva. Esse menino é preguiçoso, porque ele fica dizendo que quer empreender, mas não quer trabalhar. Achando que empreender não é trabalhar, né? Eu ouvi tanta coisa na minha vida, e assim, fui nascido e criado em um bairro chamado Pobre, Popular, né? Nordeste Amaralina. Meu pai dizia para mim coisas absurdas. Você não parte dos 18. Eu estou caminhando para os 45. Entende? Então, se eu não alimentasse a minha mente com coisas que faziam sentido para mim, para minha vida, para minha jornada, para o meu propósito de vida, que eu fazia de forma inconsciente. Porque eu não entendia, quando eu era criança, o que era propósito de vida, mas eu tinha, sabe aquela coisa no coração? Dizer assim, não, Alisson, isso aqui não é para você não, isso aqui, ó. E eu ficava lá assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com 9, 10 anos, e minha mãe me achava esquisito. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, minha mãe dizia assim, ó, esse menino deve ter autismo, esse menino deve ter TDAH, deve ter essas coisas, tudo que o povo está falando sobre essas coisas, né? Às vezes fala até sem saber o que é. Então minha mãe achava que eu tinha algum distúrbio, porque no lugar de assistir o desenho, eu estava assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu acordava no domingo para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, aquilo que bate forte no seu coração é bem provável que seja o caminho que você tem que seguir. Agora é aquela questão: quem é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? O que é que você está seguindo? Então, toma cuidado em relação a isso. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, mas eu gostaria que entrasse isso na sua mente aí, que você começasse a refletir em relação a essas questões, porque são muito importantes. Eu comecei a tomar ciência mesmo, Maia, sobre quem eu sou depois dos 30. Porque eu vivia com essa historinha do povo na minha mente. Eu ia, não, mas fulano de tal disse que é melhor fazer isso. Fulano de tal disse que é melhor ficar mais calado. Fulano de tal disse que eu deveria fazer dessa forma, não dessa forma. E aí você fica meio perdido, né? É aquela frase que diz: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Inclusive os coaches, né? O povo diz que é papo de coach, mas não é papo de coach. Pensa aí, um exemplo: Maia mora em Itapuana, Costa Azul. Costa Azul, é pertinho, mora no Costa Azul. Aí Maia fala assim: Adson, como é que eu faço para chegar aí no seu estúdio? Aí eu falo para ela: mas se ela sair do Costa Azul sem saber onde é o estúdio, ela vai chegar no estúdio? Não vai chegar, né? Então, se você tem um caminho, é diferente. Então, qual é o caminho que você quer seguir nos próximos 2 anos, 3 anos, 5 anos, que o povo também acha que isso é balela? Maia, o que você acredita que poderia complementar, né, com todo esse conteúdo que você já colocou aqui? Bom, se você gostaria de ler uma história que é um show de vida, compre o livro Show de Vida na Amazon.com.br. Link aqui abaixo. E pense nisso. Entre em contato comigo. Questione. Faça perguntas. Não seja uma pessoa pacífica na sua vivência. Porque nada é por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Você não está assistindo esse programa por um acaso. Você foi chamado. Você foi chamado. E aproveite. Siga em frente. Não fique estagnado. Não fique estagnada. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Esse mundo tá uma loucura total. Estão falando que extraterrestres estão chegando.
E você está aí dormindo no ponto. Não durma, não, porque o negócio está periclitante. Pelas notícias que eu tenho visto, as coisas vão mudar e mudar drasticamente. Que a gente não nem nossa imaginação não consegue pensar, porque eu tenho sabido de coisas assim mirabolantes, que é difícil realmente de acreditar. Mas o livro Show de Vida existe, foi feito para você que talvez tenha um sonho e não tenha conseguido ainda chegar lá. Você pode chegar, isso é que o livro comprova. E eu estou aqui vivinha, com 75 anos, pronta para assumir a minha missão de vida, que é dividir, compartilhar o meu legado. Eu tenho muito orgulho do meu legado. Não vim aqui à toa. Nós nos cruzamos na internet, adoro a internet. Eu sou uma véia internauta assumida. Nem toda véia de 75 anos gosta da internet, mas eu adoro. Eu sou muito fora do normal, mas eu me amo assim, sabe? E eu gostaria que você também tivesse essa alegria quando você chegar na minha idade, sabe? Você não precisa passar pelos sofrimentos que eu passei, nem pelos perrengues que talvez você esteja passando. E se você já é feliz, lê o livro assim mesmo, porque é bom se divertir, porque tem muita história, muita fofoca nesse livro, que você não vai... uma das coisas é que eu tive tanto contato com celebridades internacionais, como a irmã do Michael Jackson, com quem eu trabalhei, shows para o Donald Trump, que eu fiz show para ele de fantasiada de Carmen Miranda, Diana Ross, muitas celebridades. E também conversei com algumas celebridades brasileiras que foram para lá e foram trabalhar nos meus shows, nas minhas produções. Uma delas já morreu, Beth Carvalho, a Zezé Mota, que ainda está viva, e uma das mais famosas, que é a Cláudia Raia. A Cláudia Raia, com 12 anos de idade, ficou comigo, onde eu morava. Eu morava num quarto desse tamanho, com 3 dançarinas, quer dizer, eu era a terceira, e ela virou a quarta, num quartinho de hotel. Porém, a gente não tinha dinheiro na época, e eu já era professora de jazz. A mãe dela me conhecia, porque eu era professora de jazz da irmã dela, Olenka. E a Claudinha era pequenininha, que fazia dança e tal, e já queria fazer coisa. A mãe dela educou ela para ela ser uma estrela. E hoje ela é uma estrela. Inclusive, faz uns meses aí que a mamãe viu ela na televisão e ela mencionou o meu nome. E então, o livro tem tudo isso, gente. A fofoca. Você não gosta de fofoca? Tem também. Então, não perca. Adorei estar aqui. Espero que teremos novidades em breve, né? E obrigado pela sua audiência, né? E pela sua atenção. Ó, tudo de bom. Mas eu tenho uma perguntinha bônus. Ah, é? Tem. Então eu quero, então eu Que quero. essa, na minha visão, é a mais importante. Porque a importância da mentalidade para o resultado positivo financeiro. O que você acredita que é assim, algo que não pode faltar? Não pode faltar acreditar que você tem um poder incomensurável em relação ao dinheiro. Não é o dinheiro que importa, é você que importa. É você que traz o dinheiro para sua casa, para sua carteira, para sua conta bancária. Não é o dinheiro que vem de fazendo esqui, voando, na gaivota. É você. Então se ame, tenha consciência do seu poder em relação ao dinheiro. Não faça do dinheiro uma coisa, um monstro. Uma vez eu estava dando uma palestra e eu falei, gente, o que é o dinheiro para vocês? Aí alguns levantaram a mão. O dinheiro é poder. Dinheiro é um esquema, o que seja. Aí teve uma senhora que falou, vamos ser honestos, né? Dinheiro é tudo. Aí o pessoal começou a dar risada. Aí eu falei, não, eu discordo de você. Como assim dinheiro é tudo?
Tudo somos nós que estamos aqui vivos e que criamos o dinheiro. Nós somos tudo. Esse negócio de botar poder no dinheiro, tá? Já era. Sai dessa. Bota o dinheiro no lugar do dinheiro. E bota você no seu lugar. E acredite, crie dinheiro na sua vida. Porque é possível, sim. Dinheiro traz felicidade, sim. Goste dele. Mude essa crença aí de que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz e eu quero ele como amigo, como aliado. Não fica gastando ele à toa para tudo quanto é lugar. Procura fazer uma educaçãozinha de investimento para que ele cresça em vez de ficar lá sendo gasto à toa. Sabe? Dá valor àquilo que você tem, dinheiro, e àquilo que você é, pessoa que cria o dinheiro. Ó, casamento perfeito. Maravilha, maravilha. Mais um episódio aqui. Esse episódio ficou bem legal, viu? Estou olhando aqui, dá mais ou menos 1h30. Eita! Especial, episódio especial. Não esqueça que aqui abaixo está o local para você comentar, curtir, compartilhar. Tem os links também dos livros da Maia, tá? E também tem as redes sociais dela. Outra coisa, eu vou ver com ela também para deixar o link do WhatsApp dela, que você pode bater um papo com ela, certo? Então, outra coisa, pega esse vídeo e estuda. Não é só você sentar aí no sofá de repente, né? Muita gente hoje vê os vídeos do YouTube e na televisão. Não é só isso, pega um caderninho, anota. Poxa, olha, isso aqui que Maia falou fez sentido. Vou anotar, como é que eu faço isso aqui? Pronto, aí vai lá e executa, não fica com essa informação só na cabeça. É por isso que é interessante você compartilhar também com seus amigos, como eu sempre digo aqui, e também com seus inimigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.